Bem, então já vamos falar sobre as medidas de associação bivariadas. Vamos falar sobre a covariância. Bem, o que é a covariância? Covariância nós representamos por cov, né? A covariância não é nada mais que caracteriza os desvios de duas séries, nesse caso x e y, de observações em relação às respectivas médias. Ou seja, para você determinar a covariância, você tem que ter duas séries, dois dados. E esses dois dados, nós vimos isso nos vídeos anteriores, quando falamos de tabelas bivariadas, em que tínhamos assim duas variáveis x e y. Então, para você determinar a covariância, tem que saber primeiro os dados das duas variáveis, nesse caso variável x e variável y, e tem que saber as respectivas médias, porque a covariância caracteriza isso, né? Ela vê os desvios das observações das médias das duas variáveis. Então, a fórmula são essas. Temos esta fórmula e esta fórmula. Então, a covariância de x e y dessas duas variáveis será 1 sobre n menos 1. Este n é o total, né? Quando nos dão assim os dados para determinarmos, normalmente nos dão o número total dos dados. Então, o número total dos dados é que será o nosso n. O somatório da categoria i, nesse caso i, que representa a variável x, menos a média dessa mesma variável, que representa essa variável. Depois temos a categoria da variável y, menos a média dessa mesma variável. Então, para determinar a covariância, tem que saber isso, tem que saber o n total, tem que saber o valor da categoria do x e a média do próprio x, do y e também a média do próprio y. Quer dizer, se você tiver um exercício que não te dão duas variáveis, é impossível determinar a covariância. Então, você pode utilizar esta fórmula, ou também pode utilizar esta fórmula indiferente, em que simplesmente aqui você tem o mesmo que esse somatório, que tem a categoria do x e y menos o n total, sobre o total menos 1, e a média de um vezes a média do outro. E covariância de x e y também pode representar assim, por S de x, y. Então, é assim que nós determinamos ou calculamos a covariância. E nós só utilizamos a covariância quando estamos perante medidas de associação bivariadas. Ou seja, quando temos dados bivariados. E no vídeo anterior falamos sobre isso, da tabela bivariada. Nós vimos como é que nós podemos identificar quando temos dados bivariados ou dados não bivariados. Então, o objetivo desse vídeo era simplesmente ver como é que você calcula a covariância. Nós aqui nem sequer temos um exemplo para determinar a covariância. Mas quando temos a fazer dos exercícios, até estamos já no fim da parte teórica sobre estatística descritiva, com certeza teremos lá um exercício sobre como determinar a covariância. E nós lá vamos sim calcular a covariância de duas variáveis. Nesse caso será a variável x e y.